Em 2018, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. Apenas um ano depois, alcançaram um feito ainda mais impressionante: tornaram-se o maior produtor de petróleo da história, com uma produção diária de 12,3 milhões de barris, um volume que muitos analistas consideravam impossível. Mesmo após o período turbulento da pandemia, em 2020, quando os preços do petróleo chegaram a ficar negativos por um breve período, a produção norte-americana continuou crescendo. O mais curioso é que isso ocorreu após a redução no número de plataformas de perfuração em operação. Em pouco mais de uma década, os níveis de produção dos Estados Unidos ultrapassaram os de rivais geopolíticos como Rússia e Arábia Saudita. O país deixou para trás sua dependência de importações e passou a ocupar a posição de maior potência petrolífera global. Pela primeira vez desde a década de 1940, os Estados Unidos se tornaram exportadores líquidos de petróleo, um contraste marcante com o passado, quando dependiam fortemente de fornecedores externos politicamente instáveis, que podiam interromper o fornecimento a qualquer momento. Hoje, o país desfruta de uma posição privilegiada no mercado global, sendo ao mesmo tempo o maior produtor e o maior consumidor de petróleo. Isso fortalece sua posição em negociações comerciais, reduz a influência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo sobre sua economia e garante um fornecimento energético estável para indústrias e residências. Em um cenário global no qual a segurança energética é prioridade nas agendas governamentais, a chamada renascença do petróleo nos Estados Unidos ocorreu no momento certo. Apesar de produzir mais petróleo do que consome, os Estados Unidos continuam sendo o segundo maior importador de petróleo do mundo, atrás apenas da China. Essa contradição levanta questões importantes, especialmente considerando que o petróleo é um recurso finito e que as reservas estimadas do país garantiriam cerca de 11 anos de produção no ritmo atual. Diante disso, surgem algumas dúvidas. Por quanto tempo esses níveis recordes podem ser sustentados? E como essa expansão se mantém em meio a preocupações ambientais crescentes e ao avanço das energias renováveis? Para responder isso, é preciso voltar algumas décadas no tempo. Entre 1970 e 2008, a produção de petróleo nos Estados Unidos caiu de forma contínua por 38 anos. Nesse período, o comércio internacional se intensificou e as reservas mais acessíveis de petróleo no território americano foram se esgotando. Tornou-se mais vantajoso importar petróleo de países onde ele era mais abundante e barato de extrair, como Canadá, Venezuela, México, Arábia Saudita e Iraque. Esse modelo, no entanto, tinha suas fragilidades. Os Estados Unidos tinham dificuldade em enfrentar o poder de cartel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que não hesitava em usá-lo como ferramenta política. Em 1973, países árabes membros da OPEP impuseram um embargo petrolífero aos Estados Unidos em retaliação ao apoio militar americano a Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Os preços dispararam, postos ficaram sem combustível e medidas emergenciais. Poucos anos depois, a Revolução Iraniana desencadeou mais uma crise do petróleo. Ao longo das 3 décadas seguintes, a dependência do Oriente Médio passou a ser vista como uma das maiores vulnerabilidades estratégicas dos Estados Unidos, especialmente após a Guerra ao Terror iniciada nos anos 2000. A solução parecia estar sob os próprios pés dos americanos. Grandes volumes de petróleo estavam presos em formações rochosas compactas, conhecidas como xisto, mas não havia tecnologia viável para extraí-los em larga escala. Após décadas de tentativas, o avanço decisivo veio no início do século XXI com os trabalhos liderados pelo empresário do setor energético George Mitchell na formação Barnett Shale, no Texas. Descobriu-se que era possível liberar o petróleo ao fraturar a rocha com uma mistura de água, areia e produtos químicos, técnica conhecida como fraturamento hidráulico, ou fracking. A combinação dessa técnica com a perfuração horizontal revolucionou o setor, permitindo que um único poço extraísse volumes muito maiores de petróleo a custos mais baixos. A partir dos anos 2000, a chamada Revolução do Xisto ganhou força rapidamente.
Operadores independentes, financiados por fundos de investimento e capital de risco, adquiriram terras e apostaram pesado nas novas tecnologias. O setor petrolífero, antes estagnado, ganhou novo fôlego. O impacto foi especialmente visível no Texas, onde a bacia do Permiano se tornou uma das regiões petrolíferas mais produtivas do planeta. Em Dakota do Norte, a exploração da formação Bakken provocou algo semelhante a uma corrida do ouro moderna, com forte geração de empregos, salários elevados e crescimento urbano acelerado. Cidades como Williston e Watford City atraíram tantos trabalhadores que Dakota do Norte foi o único estado americano a registrar rejuvenescimento populacional entre 2010 e 2021. Entre 2008 e 2014, o estado manteve a menor taxa de desemprego do país e acumulou um enorme superávit fiscal graças à arrecadação de impostos. No entanto, o crescimento acelerado trouxe desafios. Em 2017, o Centro de Armazenamento de Petróleo de Cushing, em Oklahoma, referência mundial para preços do petróleo, atingiu um recorde de 69 milhões de barris armazenados. O boom em Dakota do Norte perdeu força a partir de 2015, mas o Texas seguiu em trajetória ascendente. Desde 2010, a produção texana quintuplicou, respondendo hoje por cerca de 43% de todo o petróleo bruto produzido nos Estados Unidos. O crescimento foi tão rápido que gargalos inesperados, como a oferta de areia usada no fracking, passaram a limitar a expansão. Atualmente, cerca de 2/3 do petróleo produzido nos Estados Unidos vem do fracking. Ainda assim, aproximadamente 41% do petróleo consumido no país é importado. A razão principal está nas características do petróleo. Nem todo petróleo é igual. Ao longo do século XX, a infraestrutura de refino americana foi projetada para processar petróleo pesado e ácido, com maior densidade e alto teor de enxofre, justamente o tipo importado de países como Venezuela, México, Arábia Saudita e Canadá. Essas refinarias são caras, complexas e levaram décadas para ser construídas. Já o petróleo extraído por fracking é leve e doce, com baixo teor de enxofre. Muitas refinarias americanas, especialmente na costa do Golfo, não estão preparadas para processá-lo. Adaptar ou construir novas refinarias exigiria investimentos bilionários e anos de espera, o que se torna arriscado em um cenário de transição energética e incerteza sobre a longevidade do fracking. A solução encontrada foi a seguinte: exportar o petróleo leve e doce e importar o petróleo pesado e ácido, que pode ser refinado com eficiência. Isso gera fluxo de caixa, maximiza o valor agregado da cadeia produtiva e fortalece alianças energéticas, especialmente com países europeus que reduziram a dependência do petróleo russo. Além disso, como o petróleo leve é mais caro no mercado internacional, os Estados Unidos obtêm maior retorno ao exportá-lo e refinar o petróleo mais barato importado, preservando empregos, renda e lucros no setor. Um detalhe pouco conhecido é a proibição histórica de exportação de petróleo. Até 2015, os Estados Unidos eram legalmente proibidos de exportar petróleo bruto. Essa restrição foi criada em 1975, após a crise do petróleo dos anos 1970. O objetivo era justamente proteger o abastecimento interno e reduzir a vulnerabilidade do país a choques externos. Durante décadas, essa lei não causou grandes efeitos práticos, pois os Estados Unidos produziam menos petróleo do que consumiam. No entanto, com a explosão da produção causada pelo fracking a partir dos anos 2000, o país passou a produzir um excedente do petróleo leve e doce que não conseguia refinar internamente. Mesmo assim, por força da lei, não podia exportá-lo livremente. Isso criou uma distorção curiosa no mercado. O petróleo americano passou a ser vendido internamente com desconto, enquanto o país continuava importando petróleo pesado do exterior. A pressão da indústria levou à revogação da proibição em 2015, durante o governo Obama. A partir desse momento, as exportações de petróleo dos Estados Unidos cresceram rapidamente, transformando o país em um dos maiores exportadores globais em menos de 5 anos.
Esse detalhe histórico ajuda a explicar por que a lógica atual de exportar e importar petróleo só se consolidou plenamente na última década, e não antes, apesar do boom do fracking já estar em curso. Apesar dos lucros recordes de gigantes como ExxonMobil e Chevron, o crescimento acelerado não garante prosperidade eterna. O petróleo é um recurso finito, e as formações de xisto eventualmente se esgotam. Estimativas indicam que, no ritmo atual, as reservas conhecidas garantiriam pouco mais de uma década de produção, embora essas projeções não considerem plenamente os avanços tecnológicos. Além disso, o fracking traz sérios desafios ambientais, como emissões de dióxido de carbono, vazamentos de metano, que é um gás de efeito estufa muito mais potente, queima de gás natural em grandes chamas controladas, consumo intenso de água e riscos de contaminação de aquíferos. Por esses motivos, diversos países e até estados americanos adotaram moratórias ou proibições à prática. Com o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris em 2021, o país assumiu o compromisso de zerar suas emissões líquidas de carbono até 2050. Isso impõe uma pressão crescente sobre a indústria do petróleo, que precisará se reinventar por meio de investimentos em energias renováveis e possivelmente na expansão da energia nuclear, que voltou a ganhar apoio político como peça-chave da transição energética. A revolução do fracking transformou profundamente a economia e a geopolítica dos Estados Unidos. Mesmo que, em algum momento, deixe de ser altamente lucrativa, a independência energética alcançada já representa um ativo estratégico de enorme valor em um mundo marcado por tensões diplomáticas e instabilidade nos mercados globais. Os Estados Unidos sabem que não podem depender do petróleo para sempre, mas por ora continuam ocupando uma posição dominante no cenário energético mundial, conscientes de que o futuro exigirá adaptação, inovação e escolhas difíceis.